Vamos lá, pessoal, já fez o descanso de vocês? Parte 3, respira e vambora. Falamos no vídeo anterior sobre economia, falamos sobre o manso servil, o manso senhorial, falamos sobre essa divisão, como funcionava a agricultura. Beleza, agora a gente vai para uma outra parte muito importante com relação ao sistema feudal, que são os impostos. Beleza? Esses camponeses que moravam no feudo, que moravam dentro de um feudo, eles não moravam lá de graça, tá? Não tem essa coisa de, o senhor feudal é um cara bacana, vai me deixar morar aqui de graça. Não, isso não acontece. Então, esse senhor feudal, ele cobra impostos. Esses impostos, eles vão ser pagos de formas muito criativas, já que naquela época não tinha muito essa noção de aluguel, como a gente tem hoje. Beleza? Então vamos lá. Mais uma folhinha. Prometo, é pouca coisa. Então vamos lá. Deu pra pausar? Então vamos lá. Impostos. O primeiro imposto que eu botei para vocês é o imposto que a gente conhece como corvéia. A corvéia funciona da seguinte forma: lembra que eles faziam tudo através de trocas, né? Eu te dou uma coisa, você me dá uma coisa em troca, ok? Os impostos eram pagos da mesma forma. Eles não tinham dinheiro, eles não tinham uma moeda, então eu precisava pagar pela minha estadia, pela minha moradia dentro do feudo, dentro da propriedade do senhor feudal, de uma outra forma. Que outra forma seria essa? Uma delas é a corvéia. Como é que funciona essa corvéia? Lembra que eu falei lá no outro vídeo que o senhor feudal tinha lá um manso senhorial, né? E que a produção ali era destinada ao castelo e à alimentação desse senhor feudal. Só que o senhor feudal não vai botar a mãozinha lá na enxada e ir lá arar o campo e plantar sua própria comida. Não. Quem vai fazer isso? O camponês, na forma de imposto. Esse é o imposto da corvéia. Alguns dias da semana, esse camponês, esse servo, ele vai arar, trabalhar, cultivar o manso senhorial para que essa produção vá para o castelo. Então vamos imaginar que nós temos uma semana aí de 7 dias. Desses 7 dias, 2, 3, esse camponês, esse servo vai trabalhar na terra do senhor feudal, no manso senhorial. Beleza? E os outros dias ele vai poder trabalhar livremente na parte dele, no manso servil, cuidar lá da criaçãozinha de porcos ou de ovelhas ou de vacas, o que ele tiver que fazer. Beleza? Tranquilo? Próximo imposto. O próximo imposto que eu botei é o imposto da talha. A talha, o nome é bem sugestivo, fica com ele na cabeça que eu já vou te explicar. A talha funciona da seguinte forma: esses camponeses, eles utilizam um pedaço da propriedade do senhor feudal para poder plantar, para poder cultivar a comida que ele vai comer. Só que essa terra não é dele, essa terra é do senhor feudal. Então, como que eu vou fazer para retribuir esse empréstimo? Porque a terra foi emprestada para ele, a terra não foi vendida, né? Então, como é que eu vou fazer para retribuir esse favor que o senhor feudal me fez de me emprestar esse pedaço de terra para eu plantar? Eu vou pegar parte da minha produção e vou dar para ele. Parte da produção de onde, Karen? Do manso servil. Como se fosse o pagamento pelo aluguel da terra, pelo uso daquela terra ali para poder plantar, ok? Então eu pego essa minha colheita, essa minha safra, eu divido. Um pedaço fica para mim, um pedaço vai para o senhor feudal em pagamento pelo uso do manso servil. Esse é o pagamento do imposto da talha. Lembra que eu falei que o nome era sugestivo? Então, talha, você tira uma talha, um naco da sua produção e destina ela para o senhor feudal como pagamento pelo uso da terra. Beleza? O último imposto que eu coloquei foi o imposto da banalidade. O que significa esse imposto?
Dentro do feudo, eu tenho alguns prédios, algumas construções que são de uso comum, mas não são propriedade dos camponeses, são propriedade do senhor feudal, como, por exemplo, celeiro, moinho, forno. São estruturas que precisam ser utilizadas. Afinal de contas, para eu poder fazer um pão, por exemplo, eu preciso de farinha de trigo. Para eu poder fazer farinha de trigo, eu tenho que pegar o trigo que eu colhi, eu preciso moê-lo. Para que eu consiga moê-lo, eu preciso de um moinho. Esse moinho, ele era uma propriedade, ele era um prédio que pertencia ao senhor feudal. E para eu usar esse moinho para poder triturar o trigo que eu plantei, eu precisava pagar por essa planta, por esse uso, né? Como se fosse um ticketzinho. Eu vou lá, pago e eu posso usar. Esse imposto para você utilizar os prédios públicos dentro do feudo, esse imposto chama banalidade. Como é que você paga esse imposto da banalidade, Karen? Com parte da sua produção. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Arquitetura. Até botei no resumo para vocês aí a página. A página é muito bacana, que vocês podem olhar no livro de vocês, lá no módulo 1, capítulo 4, página 50. No finalzinho da página tem uma observação com relação à arquitetura, ou seja, 2 estilos arquitetônicos que foram criados durante o período da Idade Média e até hoje são utilizados e são vistos na Europa fora. O primeiro estilo que ele coloca é o estilo românico, tá? Esse estilo românico, ele foi projetado para construir as igrejas católicas, e elas tinham que ser robustas, né? Ela era gordinha, ela não tinha praticamente nenhuma janela, e a sua característica é que ela faz tipo a parte de cima do coraçãozinho, aqueles arcos assim. Isso, aquele arco assim do coração, né? A parte de cima. Então, a característica do estilo românico é exatamente esses arcos, essas abóbadas, onde você faz a parte da acústica e você mantém uma estrutura sólida com poucas janelas. Inclusive, a parte de dentro dessas igrejas de estilo românico, elas são até mais escuras, porque elas não têm muitas janelas. A ventilação de ar era basicamente pela porta que ficava aberta. Beleza? Segundo estilo arquitetônico que foi criado nessa época, é utilizado muitas vezes na construção das igrejas, inclusive as mais belas igrejas da Europa são nesse estilo, que é o estilo gótico, tá? Esse estilo gótico, ele tem uma outra característica completamente diferente da característica do estilo românico. Enquanto as igrejas românicas eram robustas, elas tinham a característica de ser sólida, podia dar um terremoto que ela não ia cair. As igrejas de estilo gótico, por exemplo, elas tinham características de ter nos seus telhados bem fininho. Ele começa, faz um cone, né? Ele começa maior e vai afilando até chegar uma pontinha bem fininha no topo do telhado. Essa é a primeira característica do estilo gótico, porque eles tinham essa obsessão, essa necessidade de tocar o céu. Então eles acreditavam que se fizessem os topos das igrejas nessa estrutura, um negócio, um telhado mais pontudinho, mais fininho, dava essa sensação de tocar o céu. Outra coisa é que o exterior das igrejas góticas, eles são muito mais decorados. É onde tem as gárgulas, é onde tem aquelas estátuas de pedra que você vê aí em alguns desenhos ou filmes que falam de igrejas góticas, tá? Outra característica de uma igreja de estilo arquitetônico gótico são os vitrais. Os vitrais são nada mais, nada menos do que janelas feitas com vidro colorido, com desenhos. E esses vidros coloridos, quando o sol bate de fora para dentro, ele projeta uma imagem multicolorida no chão das igrejas, trazendo muito mais luz para o interior dessas igrejas, além da acústica ser fantástica. Um dos exemplos que eu posso te dar de uma arquitetura gótica que nós temos até hoje é a Catedral de Notre Dame, tá? Tem desenho da Disney, enfim, tem um monte de coisa aí que vocês podem pesquisar no Google para procurar a imagem dessa igreja. Ela é muito bonita, ela é muito famosa e ela é um exemplo muito bacana de uma arquitetura de estilo gótica
construída durante a Idade Média. Beleza? Lá no finalzinho da página, o que eu coloquei para vocês? Uma relação de suzerania e vassalagem. Como é que funcionava essa relação de suzerania e vassalagem? Eu vou ter um nobre, herdeiro lá, nobre com terras, né, um senhor feudal. Ele vai dividir esse pedaço de terra que ele tem, essa propriedade que ele tem, vai dar um pedacinho menor, obviamente, né, porque ele não é bobo nem nada. Então ele vai pegar esse pedaço menor da propriedade dele, vai pegar um primo, um parente distante, um conhecido, o primo da esposa dele que não tem direito a nada, né, o terceiro, quarto filho do senhor feudal, vai pegar esse camarada, vai falar, olha só, tá aqui, vou te dar esse pedacinho de terra aqui, beleza? Você vai virar o senhor feudal desse pedaço de terra aqui. E o que você vai me dar em troca? Você vai ficar me devendo um favor. Se eu precisar de você, futuramente, você vem me ajudar. Beleza? Você vira o senhor feudal, você vai ter seu feudo aí, você manda no seu pedacinho lindo e maravilhoso. Ok? Isso é uma relação de suzerania e vassalagem. Então, quem vai ser o suzerano? O nobre com terras. O cara que está doando a terra, ele é o suzerano. E quem é o vassalo? É o nobre sem terras, que se tornou senhor feudal, um proprietário de terras, através da doação desse cara aqui. Então, o suzerano manda no vassalo. O vassalo obedece. Tranquilo? Até aqui, beleza? Próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais sobre a Igreja Católica e como é que a galera se via no panorama do mundo, ok? Até daqui a pouco.